É certo a Justiça Eleitoral debochar de eleitores que pedem mais transparência nas eleições e ainda gastar dinheiro público para produzir propaganda que ironiza uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei criando o voto auditável a pedido da população? Pois aconteceu. Essa semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou um vídeo no aplicativo TikTok, o preferido de adolescentes e jovens, em que insinua que defender o voto impresso auditável é um pensamento medieval. Isso na mesma semana em que o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha em defesa das urnas eletrônicas, como se elas estivessem sendo atacadas só porque há uma discussão no país sobre voto impresso auditável e a necessidade de uma apuração mais transparente. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou falar dessa polêmica do voto auditável e também de ética, respeito à Constituição e democracia. O TRE do Paraná precisou de 8 segundos, apenas 8 segundos, para irritar parte considerável do eleitorado. Aqueles milhares de eleitores que foram para as ruas nos dias 1º e 15 de maio, pedindo, entre outras coisas, que o Congresso aprove o voto impresso auditável. E desagradou também milhares de outros que não foram nas manifestações, mas concordam com essa pauta, querem eleições mais transparentes, um sistema que permita a auditoria dos votos eletrônicos sempre que houver alguma suspeita sobre o resultado das eleições. Um vídeo de 8 segundos publicado pelo TRE do Paraná no TikTok, aquele aplicativo que é febre entre adolescentes e jovens, mostrava a imagem de uma moça coberta na cabeça e no corpo por um lençol, simulando as roupas que as mulheres usavam na Idade Média e tendo ao fundo a imagem de um castelo medieval. E o texto que aparecia junto dessa imagem, também em linguagem jovem, dizia o seguinte: quando a pessoa fala de voto impresso em pleno século XXI, dando a entender que quem defende voto impresso hoje é antiquado, fora de moda, fora de época, como se fosse um habitante da era medieval. Foi uma postagem ridicularizando os eleitores e desinformando também, porque dá a entender que quem defende o voto impresso auditável está querendo um retorno àquele antigo sistema de cédulas de papel, o que não é verdade. Isso é uma mentira, uma fake news espalhada por quem não quer transparência nas eleições. O que está em discussão no Congresso é uma proposta de emenda constitucional alterando o trecho da Constituição que define detalhes das eleições, obrigando o TSE a ter impressoras junto das urnas eletrônicas, emitindo comprovantes de voto para que o eleitor possa conferir, depois de votar eletronicamente, se é o mesmo candidato que aparece no voto em papel. E aí depositar esse papelzinho na urna para que ela possa ser auditada em caso de suspeita dos resultados. Do jeito como é hoje, existe muita dúvida se o que aparece na tela da urna é mesmo o que fica registrado no sistema e se aquilo não pode ser modificado depois por uma violação no processo de leitura de dados ou até por um ataque hacker. Mesmo que fosse um absurdo, o que não é para grande parte da população, o TRE do Paraná desrespeitou o eleitor quando publicou o vídeo, especialmente o eleitor mais velho, optando pela postagem numa plataforma utilizada praticamente só por jovens, cria uma nova polarização, fazendo o eleitor jovem achar que não precisa ouvir os mais velhos, porque eles são antiquados, avessos à tecnologia, e deixando a importante discussão sobre uma possível suspeita em cima do sistema eleitoral em segundo plano. Isso ainda soou como uma tentativa de doutrinar futuros eleitores, já que muitos dos que estão no TikTok não têm nem idade para votar ainda. E mesmo os que já votam têm pouca experiência em votações, mal conhecem o histórico das eleições brasileiras. Pegou muito mal, foi tamanha a repercussão negativa que o TRE do Paraná apagou o vídeo. Mas não pegou mal com o eleitorado jovem que está lá nesse aplicativo. Essa turma até acha graça. Acha mais interessante os memes do que a política, tanto que quando o post foi apagado já tinha 30 mil curtidas. Já a parcela do eleitorado que quer mais transparência, o que é legítimo e que está pedindo a aprovação da PEC do voto impresso auditável, obviamente se sentiu desrespeitada com o ato antidemocrático da Justiça Eleitoral do Paraná.
Fico pensando se quem fez aquele meme, quem autorizou aquela publicação, esqueceu das manifestações gigantescas uma semana antes e também no dia 1º de maio. Se esqueceu que os manifestantes foram para a rua pedindo, entre outras coisas, o voto auditável. Essa era uma das bandeiras. Dar murro em ponta de faca não deveria ser tarefa do TRE. O pessoal se dá o trabalho de ir para a rua, de fazer cartazes, deixar claro para os políticos o que é prioridade para a população nesse momento e vira alvo de deboche da justiça eleitoral, que é bancada pelos impostos pagos pela população? Isso é ético? Além de zombar de quem pede voto auditável como se fossem um bando de retrógrados, o TRE divulgou uma informação que não é unanimidade nem mesmo entre os políticos, a de que as urnas eletrônicas são 100% seguras. Essa também é a fala do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que acumula o cargo de presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Numa campanha de propaganda sobre a segurança das urnas eletrônicas, ele fala exatamente isso. Elas são 100% seguras. O problema é que a população não acredita mais nisso, não anda acreditando nem mesmo na justiça depois de tantos episódios de anulação de processos, de condenações, de liberação de presos, enquanto pessoas comuns estão sendo perseguidas e presas apenas por quererem trabalhar ou por falarem o que pensam. Isso em arroubos autoritários também de governadores e prefeitos, sem que a justiça se pronuncie. Aliás, com a anuência do judiciário, porque a gente sempre precisa lembrar que foi o STF que autorizou governadores e prefeitos a fazerem o que bem entendessem para limitar a liberdade das pessoas durante a pandemia. Voltando ao ministro Barroso, ele gravou vídeos como garoto propaganda das urnas eletrônicas. Deu ruim, como dizem por aí. No canal do YouTube da Justiça Eleitoral, o vídeo mais assistido tem 400 mil visualizações, 4.500 likes e 70 mil dislikes. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, também já gerou quase 30 mil comentários. A imensa maioria falando da desconfiança. Eu vou ler só alguns. Se o ministro Barroso garante, então temos que nos preocupar muito. Voto impresso já, STF vergonha nacional. Outro. Eu não confio no STF, logo tampouco no TSE. Urnas auditáveis via voto impresso já. E um terceiro pergunta, por que esse receio de termos uma forma de auditar os votos? Lembrando que nos Estados Unidos as urnas foram alteradas para o voto impresso, pois eram passíveis de serem fraudadas. Quem escreveu isso fez uma pequena confusão, mas eu achei pertinente trazer o comentário para cá para esclarecer uma coisa. Os Estados Unidos, como o próprio nome diz, são uma união de estados, não uma federação, como é o caso brasileiro. Isso significa que as leis são locais, a maior parte das leis vale para um estado, mas não vale para o outro. E é assim também com o sistema eleitoral. Na maior parte dos 50 estados americanos não há votação eletrônica. E aqueles que adotaram as urnas eletrônicas quase sempre imprimem o comprovante do voto. Nos mais de 30 países que aderiram a algum sistema eletrônico de votação, aliás, a maioria tem comprovante impresso, exatamente como propôs a deputada Bia Kicis, autora da PEC do voto impresso auditável. Como eu falei antes, não é voto impresso nos moldes antigos, cédula de papel, nada disso. É um comprovantezinho da votação que você acabou de fazer na urna eletrônica para depois ser jogado numa urna física. Isso já foi implantado em vários países justamente por suspeita de possível manipulação do processo. Afinal, hackers já invadiram oleoduto, parando produção por 5 dias, já invadiram o Pentágono americano e diferentes instâncias da justiça brasileira. Por que não conseguiriam entrar nas urnas eletrônicas? Sobre a irresponsabilidade da Justiça Eleitoral, no caso do TRE Paraná, convém fazer uma analogia com os parlamentos. Se houvesse um conselho de ética nos tribunais, esse seria um caso para análise, não? Quem ganha? Vale perguntar, né? Vale fazer essa reflexão. Quem ganha com uma propaganda como essa que foi publicada no TikTok, colocando eleitores jovens contra os mais velhos, debochando de quem está exigindo mais transparência nas eleições, criando uma propaganda desinformativa e um escárnio em cima do eleitor. A democracia que não é.
porque democracia preconiza transparência, respeito às diferenças e principalmente respeito à Constituição. E a nossa Constituição diz no artigo 1º, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Fecha aspas. Pois o povo está pedindo eleições auditáveis. Uma representante do povo elaborou um projeto, na verdade uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso para estabelecer que o voto seja impresso, conferido e depositado numa urna para possível posterior recontagem. Como que um tribunal eleitoral dá as costas para o povo, para os representantes do povo e sai debochando de todo mundo e ainda usando dinheiro público para isso? A questão do voto auditável é a mais importante para o Brasil no momento, porque ela tem prazo curto, precisa ser votada até outubro para valer já para as eleições do ano que vem. E com o nível de polarização a que chegamos, com bandido condenado sendo solto e autorizado a concorrer à presidência da República, é preciso que o país não corra o risco de ter uma eleição em que fiquem dúvidas sobre a possibilidade de manipulação dos resultados. Essa eleição de 2022 é crucial para o futuro do Brasil. É quando vamos decidir se a gente quer que o país continue seguindo um caminho de prosperidade, de austeridade, enxugando a máquina pública, reformando e reduzindo o tamanho do Estado, eliminando privilégios, ou se vamos permitir que ele volte a ser governado por grupos que afundaram o país em corrupção, volte à era dos conchavos, dos ministros políticos e não técnicos, do aparelhamento das instituições, da criação de milhares de cargos, da economia criativa, da impressão de dinheiro que gera inflação, endividamento para o Brasil, das pedaladas fiscais, financiamento de obras no exterior, em países comunistas, com dinheiro de brasileiros, quando aqui faltam obras, estatais dando prejuízo, juros estratosféricos, milionários, amigos de quem está no poder ficando ainda mais ricos e gente pobre recebendo migalhas, populismo. A lista de erros do passado recente é gigantesca. E com o Supremo atuando como vem atuando, de costas para o país, desrespeitando a Constituição, abrindo inquéritos para perseguir pessoas, os ministros agindo como se fossem investigadores, delegados em vez de juízes, investigando sem a anuência do Ministério Público, que é o órgão responsável por fazer isso. E, por outro lado, liberando bandidos corruptos condenados, anulando os processos da Lava Jato para devolver direitos políticos ao ex-presidente Lula. Com tudo isso acontecendo, o maior corrupto do país se dizendo candidato à presidência da República, não dá para querer que a população acredite que as coisas vão funcionar direito nas eleições de 2022. Não dá. E a gente não pode esquecer que o próprio TSE foi alvo de ataque hacker nas últimas eleições em 2020, o que atrasou bastante a apuração. E o presidente do TSE, que agora faz propaganda da segurança do sistema, demorou para esclarecer o que tinha acontecido. E quando fez isso, não convenceu. Não foi à toa que no papel de garoto propaganda das urnas eletrônicas ele sofreu uma avalanche de dislikes nos vídeos. O TSE já não tem credibilidade junto à população desde o julgamento da chapa Dilma Temer, que foi absolvida da acusação de abuso do poder econômico por excesso de provas, lembram? Apesar daquele voto incrível do ministro Herman Benjamin, que disse que até as tribos não contactadas da Amazônia tinham conhecimento das irregularidades nas eleições de 2014. E ele disse também que não podia concordar com o que o resto do tribunal estava decidindo. Já entrou para a história política a frase dita por ele quando viu sepultada a chance de se fazer justiça nesse caso. Abre aspas, posso participar do velório, mas não carrego o caixão. Fecha aspas. O eleitor não deu recado só nas ruas, nos vídeos do ministro Barroso ou rejeitando a tentativa do TRE do Paraná de desmerecer uma demanda legítima. O Senado abriu uma consulta pública para saber a opinião das pessoas sobre a PEC do voto auditável. E mesmo com uma campanha fortíssima da esquerda nas redes sociais, pedindo para as pessoas entrarem na enquete do Senado e votarem não, o sim está vencendo com 660 mil votos contra 630 mil
desfavoráveis à PEC do voto auditável. Essa enquete ainda está aberta e você pode entrar lá e votar. Busque por enquete Senado voto auditável, é o primeiro link que aparece. Aliás, por falar em esquerda, por que será que a esquerda agora é contra o voto auditável? Se tem a chance de provar por A mais B que as eleições são seguras, por que não permitir isso? Quem se recusa a provar que está certo diante do adversário, tendo uma chance dessas? Não tem gente achando que o ex-presidente Lula, o maior candidato da esquerda, está com as eleições garantidas com 1 ano e meio de antecedência, mesmo tendo sido condenado em 3 instâncias do judiciário por corrupção e lavagem de dinheiro e não ter sido inocentado, ter apenas sido solto e liberado para concorrer por causa de manobras de ministros amigos lá no STF? Acho que vale lembrar a hipocrisia de alguns integrantes da esquerda ou mesmo da chamada terceira via ou o centro do espectro político, que alguns anos atrás defendiam a criação de um sistema que permitisse a auditoria das urnas eletrônicas. Vejam o que dizia o ex-presidenciável João Amoedo, do Partido Novo, e o deputado do PSOL, Glauber Braga, aquele que chamou de bandido o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro durante uma sessão na Câmara. Falar respeitosamente, o deputado Bolsonaro sabe das divergências que a gente tem do ponto de vista político, ideológicos, ou seja, ele pensa de uma forma, eu penso de outra forma, né, completamente diferente. Mas eu vi a articulação do deputado Bolsonaro no que diz respeito a essa emenda da impressão do voto em conjunto com a urna eletrônica. E queria dizer que essa proposta eu aprovo, considero positiva, inclusive dizer que fiquei impressionado com o ativismo do deputado Bolsonaro nessa matéria, na defesa exatamente do sistema venezuelano de apuração de voto. Porque lá na Venezuela é assim, vai primeiro para o sistema eletrônico, depois você tem a oportunidade de imprimir e coloca esse programa impresso também, para que você tenha a oportunidade concreta de fazê-lo. Fábio, tudo que puder dar transparência ao processo eleitoral, eu sou favorável. E o voto impresso cai nessa categoria. Existem muitas pessoas que têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas, o que é natural. Então eu sou totalmente favorável a que a gente possa ter o voto impresso nas eleições. Não foi à toa que o nome do João Amoedo foi parar nos trending topics do Twitter essa semana. Ele e o deputado Glauber Braga são apenas 2 dos que defendiam o voto auditável há alguns anos e agora dizem que mudaram de ideia. O PSDB também defendia isso, inclusive porque houve muita suspeita naquela eleição de 2014 em que a Dilma ganhou por uma margem muito pequena do candidato do PSDB, Aécio Neves. Quando você ouvir algum político dizendo que é contra o voto impresso auditável, dê uma busca na internet para saber o que ele pensava, o que ele dizia algum tempo atrás. É grande a chance de você encontrar ele em contradição, até porque são raros os que nunca tiveram um pouquinho de desconfiança sobre a segurança das urnas eletrônicas. O voto impresso auditável é mais uma ferramenta para a segurança e a consolidação da nossa democracia. Desconfie de quem é contra. Quanto ao TRE do Paraná e ao TSE, deveriam guardar energia e dinheiro para fiscalizar as eleições. Se tiverem que contar manualmente os votos, que façam isso e provem que a eleição é justa, que não há possibilidade de adulteração dos resultados. Termino o vídeo com o comentário que um leitor deixou na reportagem da Gazeta do Povo, que descreveu essa história do TRE do Paraná. Abre aspas para ele. Voto apenas eletrônico é obscurantismo. Após o encerramento da votação, os votos devem ser contados na própria sessão eleitoral diante dos eleitores e fiscais que quiserem observar. Os resultados de cada sessão devem ser disponibilizados em site para a conferência de eleitores e partidos. O escrutínio deve ser público. Sem isso, é fraude. Fecha aspas. E você o que acha? Como está acompanhando toda essa discussão e o esperneio de quem é contra? Deixa aí seu comentário, se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E se ainda não for assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para esse código que aparece na tela, acessar a promoção e virar nosso assinante. Venha conhecer o conteúdo da Gazeta do Povo, um jornal que defende a democracia, as liberdades e o respeito às pessoas. Te espero lá na Gazeta.